A Mercedes não tem escolha na Fórmula 1, ou assina com Lewis Hamilton. Mas por que Cargas d'Água demora tanto para renovar o contrato do heptacampeão? Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui, já chego com um pedido. Se você não se inscreveu no nosso canal, o faça nesse momento, também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo e, claro, deixe um like aí no final desse vídeo. Muito bem, Lewis Hamilton e Mercedes estão à mesa negociando um novo contrato, já que o atual vence no final desta temporada. E como sempre acontece quando Mercedes e Hamilton estão aí negociando, conversando e tudo mais, uma série de boatos, especulações, muita coisa acontece, demora até que o contrato esteja pronto, e é mais ou menos nesse ponto que estamos aí. Neste ano, por exemplo, surgiram especulações de que Toto Wolff procurou, conversou, né, com Charles Leclerc, que a Ferrari foi atrás do Hamilton e coisa e tal. Nada disso acabou se concretizando, porque tanto Mercedes quanto Hamilton deixaram claro que, na verdade, não existia outra opção a não ser a renovação do vínculo. E que nesse momento existe uma negociação e que deve se estender ainda um pouco mais. É claro que é natural que demore, porque imagina um contrato desse tamanho com duas das maiores figuras do grid, não vai ser tão fácil assim. Mas sempre demora e sempre é uma novela, porque são muitos, é uma coisa muito complexa nesse sentido. Mas o fato é que lá no GP da Espanha, depois da corrida em que a Mercedes conquistou aquele pódio duplo e tudo mais, estava alegria, o Hamilton disse que estava pronto para assinar um novo contrato com a Mercedes, que ele realmente deseja continuar por um pouco mais de tempo na Fórmula 1 e, claro, defendendo a Mercedes, que é onde ele se sente em casa, à vontade, principalmente porque ele tem relações com a Mercedes que vão além das pistas, né? Já chegamos nesse ponto aí da conversa. E aí ele falou então que estava pronto, que na segunda-feira se encontraria então com o Toto Wolff, com o chefe da Mercedes e tudo mais, para resolver toda essa questão. E a Mercedes deixou entender que era só uma questão de tempo mesmo e tudo mais. Só que assim, não aconteceu nenhum anúncio, né? Nada veio nesse sentido entre a Espanha e o Canadá. E desde a Espanha, na verdade, Hamilton e Toto Wolff se encontraram algumas vezes, a última vez antes desse final de semana no Canadá, em Nova York, mas o fato é que nada ainda, o fato é que a gente não tem nada ainda sobre isso. E na chegada ao Canadá, o Hamilton foi convidado a falar sobre isso, né? Sobre em que pé está, então, a renovação e coisa e tal. E ele disse que, olha, eu não posso dizer mais nada além disso, só que houve progresso. Essa foi a única coisa que o Hamilton falou sobre as conversas com a Mercedes. Ele não quis dar mais detalhes, ele não quis falar muito mais sobre isso. E na minha visão, ainda acho que vai demorar um pouco mais. Mas por que demora? É claro que é natural e tudo mais, mas existem algumas questões aí que permeiam essa conversa de Hamilton e Mercedes. A primeira delas, é claro, o Hamilton tem grandes demandas aí, especialmente envolvendo a fundação dele, em que ele trabalha aí para melhorar, para ampliar a diversidade, não só na Mercedes, mas também dentro do esporte como um todo, atende às minorias e tudo mais. E esse ponto foi fundamental para o contrato. Esse contrato que está vigente, né? Lembra em 2021, que também demorou, também levou meses e meses e tudo mais. Foi um fator fundamental isso, e o próprio Hamilton reconheceu que boa parte do que ele sonhava dentro desse projeto aconteceu, foi promovido através desse contrato, e que agora há novas frentes também que precisam ser e que precisa ser ampliado e tudo mais. Então esse é um ponto também. Há o ponto da duração, né? Já se falou muito sobre a duração do contrato, que a Mercedes queria por 1 ano, que o Hamilton queria por 2 e vice-versa e tudo mais, mas o fato é que muito provavelmente 2 temporadas com a opção para mais um. Isso é especulação que se faz nesse momento, que na verdade seria o cenário ideal para a Mercedes, porque a Mercedes não tem escolha.
ela precisa renovar o contrato com o Hamilton, ela não pode abrir mão de jeito maneira, e assim, tanto de um ponto de vista de curto prazo, quanto de médio prazo, porque assim, a Mercedes nesse momento, ela precisa do Hamilton, não só por tudo que ele representa para a Fórmula 1 e para o esporte, para ela própria, né, e elevando esse patamar da Mercedes, mas também tecnicamente, né, o Hamilton é muito importante, é crucial dentro do desenvolvimento da Mercedes, dentro daquilo que eles querem recuperar de terreno perdido, né, com esse projeto agora revisado do W14, então ele tem um papel ali crucial dentro disso. E num outro cenário, não tem ninguém ainda pronto para assumir o lugar do Hamilton, né? Se a gente for pensar friamente, a Mercedes tem o George Russell e ele é muito importante para a equipe também, eles têm uma grande confiança no Russell, mas ainda falta um pouco mais pro Russell, ele não tem ainda, eu não vejo ainda, como diz, gosta muito de dizer Gabriel Curti sobre isso, ele não tem as chaves da equipe, né, e a equipe não está ainda preparada para entregar isso para ele, e aí a gente precisaria e aí a Mercedes, nesse caso, precisaria de alguém também chegando muito forte ali junto com o Russell, e não tem ninguém no grid nesse momento que esteja livre para isso, e nem que esteja nesse momento da carreira. Então assim, a Mercedes ainda vai ter que esperar um pouco, por isso ela precisa também do Hamilton, que é o líder, que é um cara que vai elevar, né, que vai puxar essa Mercedes para frente, e é alguém que o Russell também se espelha, obviamente, né? Então assim, nesse cenário é que está a Mercedes, então ela não pode abrir mão, e nesse sentido ela precisa de fato atender todas as demandas do Hamilton para que ela consiga então permanecer nesse posto nesse alto patamar em que ela se colocou. É claro que nesse momento ela ainda tenta se recuperar, mas ela não deixou de ser a Mercedes, né? Ela não deixou de ser a equipe que empilhou vitórias, empilhou campeonatos, e é por isso que o Hamilton precisa estar lá, e é por isso que ela não pode abrir mão do Hamilton. De outra maneira, também tem a própria Fórmula 1. A Fórmula 1 também tem uma grande expectativa nessa renovação, porque ela precisa também que o Hamilton fique um pouco mais na Fórmula 1, fique um pouco mais no esporte por tudo que ele representa. Então é isso. Deixa pra mim aí nos comentários. Como é que você vê essa renovação e qual seria a duração a duração ideal do contrato do Hamilton? Escreve aí pra mim, eu volto no próximo vídeo, mas antes peço, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e deixe um like.